Pedro é advogado, é professor, ele é professor aqui da nossa pós-graduação, professor de outros cursos universitários e até 30 dias atrás estava atuando como advogado da Vale e, portanto, tem um conhecimento amplo dos encaminhamentos e a gente convidou exatamente para que trouxesse o ponto de vista da Vale diante das catástrofes ambientais, já que ela está diretamente envolvida com duas das maiores e mais recentes. Pedro, então, a palavra está com você. Boa tarde, professor Rocco, havia mais membros da mesa que eu saúdo em nome do professor Rogério Rocco, a essa plateia qualificada. Se o professor Rocco só me permite um disclaimer, eu, por questões profissionais aqui, eu não posso estar falando em nome da empresa que eu trabalhava, então eu estou falando mais como professor, perfeito, como experiência de quem trabalhou aqui em 2 grandes acidentes de barragem de mineração, tanto no caso de Samarco quanto no caso de Brumadinho. Tá? Falar em desastres é uma coisa muito difícil, né? Porque nós estamos falando aqui de um evento que decorre dessa nossa sociedade de risco, né? Que a complexidade tecnológica, os riscos associados não são plenamente conhecidos, e você joga, então, uma socialização de eventuais prejuízos ou riscos desconhecidos sobre uma população que normalmente fica vulnerável, tal, exposta a desastres tecnológicos ou desastres naturais, né? E, então, eu vou tomar a liberdade aqui de fazer uma exposição com base num artigo que eu escrevi, que está publicado no livro da União Brasileira de Advocacia Ambiental, que fala sobre o catástrofe da responsabilidade civil sobre catástrofes, que é, mais ou menos, trazer uma reflexão sobre esse mito da responsabilidade civil objetiva integral em face de danos de grande monta em eventos catastróficos, né? Por que eu estou comentando sobre isso? Tá? Porque a gente tem algumas coisas que aqui na legislação brasileira a gente ainda tem um certo senso comum, um discurso agradável para comentar, mas que juridicamente não necessariamente se torna o melhor instrumento jurídico para a reparação de danos. Tá? Um deles é a figura da responsabilidade civil de risco integral, que é tão amplamente divulgada e associada aí em questões ambientais. Tá? E por que eu estou comentando isso? Pela seguinte natureza, né? A responsabilidade civil ela tem um propósito, né, que é reparar o dano provocado, né? Só que o nosso sistema jurídico ele é todo desenhado no modelo individualista, limitado, ou seja, de uma pessoa causa dano em outra, uma empresa causa dano a uma pessoa, a um grupo limitado de pessoas, que tem todo um sistema jurídico, então, para definir a reparação desse dano. Se for uma coisa de pequena causa, vai precisar de pequenas causas, é mais simples, mas não pode ter prova técnica. Se for uma causa de maior valor ou de maior complexidade, vai para a justiça comum, né? E na justiça comum a gente tem vários limites de fases do processo, condições técnico-processuais para fazer a devida avaliação dos danos. E isso se torna um desafio quando você tem danos de tamanha monta decorrente de um evento só, que caracteriza um desastre, que coloca um desafio do próprio Poder Judiciário, do próprio sistema legal, em conseguir dar uma reparação efetiva e adequada no prazo em que um desastre exige, né? Então, esse já é um primeiro grande desafio. Há até quem defenda, né, já um dano social ou um dano ao judiciário também, que se vê também assoberbado, quando do dia para a noite ele se vê com dezenas de milhares de processos causados por causa de um acidente, né? Nesse caso, um acidente decorrente, no caso de Mariana, um risco tecnológico, né? Mas pode ter também o judiciário assoberbado por dezenas de outros casos de um desastre natural. Pegar o caso aqui do acidente nas Serras, aqui naquela grande chuva que aconteceu. Dependendo da situação, você pode ter uma demanda sobre o ente público aí por falta de medidas de contábil, que gerou desabamentos, inundações, que também vão vir ao judiciário socorrer, pedir as devidas indenizações. Mas a responsabilidade civil, então, ela, que é um instrumento clássico de reparação entre danos provocados, numa situação de desastre, ela tem graves limitações que prejudicam essa forma de reparação. Tá?
A primeira delas, que parece meio óbvio falar, mas eu já entendi que em coisas de desastre e catástrofe óbvio não existe, né? É a limitação patrimonial do devedor. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, atualmente, né, nós tivemos 2 grandes desastres tecnológicos de barra de mineração provocados pela maior mineradora do Brasil, né? Ou diretamente ou participando, tal, junto com a BHP, no caso de Mariana. Só que não necessariamente você tem grandes desastres provocados por grandes empresas. Tá? Você pode ter grandes desastres também provocados por empresas que não possuem um patrimônio mensurável ou adequado para fazer a devida reparação patrimonial que um acidente dessa monta exige, né? Casos interessantes: Cataguases, Césio 137, Miraí, Algodões, que tem empresa pública. Então, o patrimônio do devedor, tal, ele é o limite da execução de uma responsabilidade civil. Se o devedor não conseguir honrar com sua responsabilidade, ele quebra, vai pedir recuperação judicial, né? E aí já é um grande problema, porque não havendo, então, condição patrimonial para honrar com essas obrigações, por execução judicial ou não, a responsabilidade não se concretiza na efetiva reparação daquele dano. Então, essa é a primeira grande limitação, que, por mais ampla que você queira jogar o espectro da responsabilidade sobre o eventual causador daquele dano, se ele não tiver patrimônio para honrar com a reparação daquele dano, não haverá como executá-lo. E aí vai ter 2 caminhos. Ou você vai para o ente público, tal, pedir alguma outra forma de reparação, ou vai se resolver numa liquidação judicial em que os seus créditos vão entrar como quirografários e vão ser executados depois dos impostos, dívidas trabalhistas, bens reais, e aí sim você, como um crédito líquido, vai receber se sobrar alguma coisa nessa massa. Então, essa é a primeira grande limitação na responsabilidade civil nesse ponto. Segundo grande problema é que, para você exigir uma reparação, você tem que ter uma dimensão do dano provocado. E quando você tem um desastre de grande proporção, você não consegue, em termos ambientais, sociais, econômicos, conseguir a mensuração desses danos em um curto prazo de tempo. Por quê? Porque, às vezes, os efeitos deletérios desse dano ainda não se consolidaram. E uma eventual reparação imediata pode não necessariamente contemplar todos os danos, e nenhum responsável por esse ponto vai assegurar dar uma plena quitação pelos danos provocados por aquele acidente. Então, você também tem a dificuldade da mensuração desses danos num prazo adequado que um desastre exige. Por quê? Porque você tem etapas de execução do desastre. Ações emergenciais, ações de curto, médio e longo prazo e ações estruturantes consolidadas para evitar novos acidentes a longo prazo. Então, mesmo para o judiciário, tá, via executar a eventual responsabilidade civil por um dano causado por uma catástrofe de natureza humana, você não tem ainda a mensuração plena dos danos, que vai precisar por uma perícia super complexa, cara, difícil, que requer um tempo, e que não necessariamente é o tempo necessário para uma efetiva reparação social, ou pessoal, ou coletiva, que aquele acidente provoca, né? Segundo ponto, terceiro, 2.1 nesse ponto, né? Outro ponto interessante também, que o Dr. Koch aqui já falou antes. Inversão do ônus da prova, né? A favor do atingido, a favor do ambiente, tá. Tudo bem, você inverte o ônus da prova, quem tem que fazer a prova ao contrário é o causador do dano. E fica sempre aquela desconfiança que o causador do dano sempre procurará achar uma técnica, uma metodologia para mitigar os eventuais valores desses danos, né? E aí fica sempre o questionamento da ilegitimidade da definição desses valores por aquele que, a princípio, foi obrigado a fazer a mensuração do valor desses danos. O que gera, então, um imbróglio de falta de legitimidade, com discussões técnicas que podem tomar muito tempo e aumentar ainda o valor desse dano. Terceiro fato muito importante também. Nosso sistema processual trabalha com a figura da legitimação extraordinária para danos difusos, né? Ou seja, quem defende o meio ambiente, né? Na Constituição, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Agora, em caso de dano a esse ambiente, quem tem a legitimidade para defender esse dano de natureza difusa, que abrange a todos nós aqui? Nosso sistema processual trabalha com a figura da legitimação extraordinária. Pode ser um ente federativo, pode ser um MP, pode ser uma empresa pública, pode ser uma associação civil.
tal, há vários legitimados, pode ser a Defensoria Pública. Há uma hierarquia de legitimados? Não há. Mas não necessariamente há um consenso entre os legitimados em definir o que é uma reparação integral. E aí entra um outro grande drama. Quem define o que é, no final, que tem que ser reparado? Né? E terceiro, a gente vem vivendo um questionamento social muito grande também de esses entes extraordinários, legitimados extraordinariamente, não necessariamente vêm sendo legitimados socialmente, porque há muitas críticas da própria sociedade, muitas vezes, por decisões que eles tomam. Né? E aí fica a decisão. Bom, mas o sistema legal tem uma definição, legitimação extraordinária. Né? O que leva hoje a um questionamento num eventual processo de consulta aos atingidos antes de qualquer execução de dano, elaboração de reparação de dano. Né? O que leva, mais uma vez, a um questionamento do nosso sistema processual. Será que o nosso sistema processual atualmente está adequado para dar uma reparação tecnicamente adequada, num prazo necessário, legitimamente aceita e de eficiência e eficácia na reparação? Tá? O que vem acontecendo nesses casos que foram relatados aqui, como Mariana e Brumadinho? Então, acabou se criando, então, mecanismos de solução voluntária, consensual, de resolução desses conflitos. Né? Você teve acordo, né, no caso de Mariana, lá, através do termo de transação de sistema de conduta, que foi um acordo celebrado entre as empresas e os entes públicos, e depois houve um acordo complementar pela MP e defensorias públicas, né, que criou um mecanismo de governança e participação dos atingidos no acompanhamento e reparação desses danos. E, no caso de Mariana, agora você tem um acordo que foi feito com a Defensoria Pública voluntária para eventual antecipação de reparação dos danos das vítimas ocasionados. Há uma discussão, então, se eu preciso de uma justiça rápida, efetiva, eficaz, e que assegure a participação do atingido e que eu tenha plena ciência de que a avaliação desses danos seja feita de uma forma tecnicamente adequada e legítima por alguém que é necessariamente isento, que seria o perito no processo judicial, né, a gente precisa revisitar o nosso sistema processual para questões de desastre, porque ele não está desenhado para isso. Ou além, nem o judiciário tem também condições de atender dezenas de milhares de processos que vêm decorrentes de um desastre. Vou dar só um número para vocês terem uma ideia. Né? No caso de Mariana, tá, foram propostas algo em torno de 70 mil ações individuais de reparação de danos. O doutor Achille acha que tem um número mais na cabeça, mas foi por aí, 60, 70 mil ações judiciais de reparação de danos. Mas depois que foi criada a Fundação Renova, tal, e foi feita uma campanha voluntária de indenização dos danos, foram celebrados 265 mil acordos de indenização. Tá? O que demonstra, muitas vezes, que você tem, num eventual desastre, uma parcela da população em que nem o judiciário se socorre. Né? Você tem a população que é atingida, mas que nem sabe socorrer no judiciário. Se você não fizer um mecanismo de ir a essa população, tentar fazer uma composição, nem o judiciário ela virá buscar. Né? O que é um fenômeno bastante interessante, eu acho que mais para frente a universidade vão estudar esse caso, tal, para tentar entender como é que você tem uma quantidade de acordos tão grande perto de uma judicialização também gigante. Né? Mas demonstra que o nosso sistema legal tem graves limitações na busca da reparação, que nos desastres isso aflora. Né? O professor Weck, que foi citado pelo Décio agora na parte da manhã, também que eu gosto muito, ele tem uma frase que me marcou muito, que eu acho muito interessante, que ele fala assim: quando ocorre o desastre, né, é sinal que vários sistemas sociais colapsaram com esse desastre, incluindo o sistema legal. Né? Então, assim, se a gente está com essa triste rotina de conviver tal, com acidentes dessa monta e com essa frequência, entendeu? Quer dizer que algo está muito errado. Tá? Algo está muito errado e que precisa passar por uma mudança profunda, eventuais mecanismos de controle, adequação. Só que na mudança também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque o professor Décio também falou outra coisa que é muito interessante na lógica de desastre, muitas vezes, você preocupado em evitar um dano pode criar condições de segurança, mas que se expõe para outros danos que você não está nem prevendo.
né? E isso não sente avaliado e só vai ser descoberto depois que esse outro dano acontecer, né? E como eu falo muito como professor também, infelizmente as normas ambientais, as legislações ambientais, elas não nascem de criatividade do legislador, tá? Elas sempre nascem de tristes experiências da sociedade. Sempre algo muito ruim aconteceu, alguém chamou a atenção, resolveu criar uma legislação para evitar que isso se repetisse, né? No caso do Brasil, a gente tem uma frequência de acidentes de barragem inaceitável, né? Se você pegar a média de acidentes de barragem no Brasil nas últimas décadas, é uma média inaceitável do ponto. Mas que decorre de uma série de problemas sistêmicos tal, que depois vão aparecer quando tem esse rompimento. Você vê, por exemplo, quantidades fiscais para controlar a barragem, né? Vimos aí o número que a agência agora tem, né? Vai de 2 para 4, depois vai para 20. E não é só para fiscalizar a barragem, né? Fiscalizar tudo relacionado à mineração. Então, e que não é pouca coisa. Só de NRM são 20, né? Mais regras de barragem, regras de controle financeiro da lavra, regras de controle de rejeitos, regras, e por aí vai. É um universo aí sem fim. Então, temos problemas graves na nossa cidade e a sociedade tem que dar uma resposta firme a isso, mas tem que tomar muito cuidado com esse grau da resposta. Por que eu estou comentando sobre isso? Tá? Porque, normalmente, nesse primeiro momento, em que ainda está todo mundo muito impactado ainda com os efeitos, tal, busca-se sempre buscar responsáveis, o que está certo, mas busca-se trazer uma legislação para ampliar o rol de responsáveis por eventual nova tragédia. Tá? Mas, necessariamente, ampliar o rol de responsáveis por uma eventual nova tragédia não quer dizer que vai se evitar uma nova tragédia. Tá? Se evita-se novas tragédias com tecnologia, informação e conhecimento dos riscos de forma adequada, tal, de uma maneira eficiente, efetiva, quando eu digo que os controles têm que funcionar, né? E de maneira responsável, não buscando responsável, mas de maneira responsável, em que você consiga também, em caso de eventual acidente, ter uma efetiva busca de responsabilização e reparação efetiva desses danos. O qual eu defendo, então, que as limitações do sistema de responsabilidade civil, elas impedem necessariamente uma efetiva reparação. O que a gente tem que buscar, na verdade, é um sistema também de securitização desse risco. Ou seja, criar um fundo para desastres. Tá? Baseado em quê? E aí fica a critério do legislador. Se vai ser em cima dos royalties, da mineração, da energia, do petróleo, se vai em cima de alguma contribuição, de algum percentual do imposto, tal, tem que ter um fundo. Tá? Porque a gente não pode cair na falácia de achar que toda grande empresa corresponde a um grande desastre. Você pode ter grandes desastres, não necessariamente por grandes empresas, e essas empresas não terão patrimônio para honrar suas responsabilidades. E aí a gente vai socializar os prejuízos mais uma vez. Por exemplo, o professor Marcelo comentou aqui, não, vamos pensar na provocação, já respondendo uma provocação do professor Costa. Eventual retorno do lucro da empresa que causa um grande desastre, porque ela teria lucrado economizando na segurança e teria provocado esse acidente, né? Mas ela precisa ter lucro. E se ela não tivesse lucro? Vou pegar um exemplo muito claro. Bhopal, na Índia, 86. Tá? Union Carbide, uma das maiores empresas químicas do mundo. Tal, teve uma nuvem de gás tóxico, cegou dezenas de pessoas. Tal, pessoas tiveram que ser isoladas. Estava em recuperação judicial. Tá? E como ela estava com dificuldades financeiras, ela teve que diminuir controles operacionais, teve que reutilizar equipamentos. Já estava numa situação difícil. Piorou. Né? E o pessoal depois está brigando até hoje lá em Nova York, ver se o processo vai rolar ou não vai. Né? Não é só a justiça brasileira que demora, não. Pelo caso, tem casos aí que até hoje, grandes desastres que não foram reparados até hoje. Né? Então, e muitas vezes também, você pode pegar na lógica acidente, você vai ver que alguns grandes acidentes são provocados em empresas em situação de dificuldade financeira mesmo. Tá? Que aí você ainda vem com a responsabilidade civil, aí que você quebra de vez a empresa. E, às vezes, quebrar a empresa é ampliar os efeitos daquele desastre. Tá? Por quê? Porque, às vezes, a empresa é a única fonte econômica da região e que, se não volta a operar até para pagar suas responsabilidades, vai se ampliar os efeitos econômicos deletérios daquele acidente. Né? Você pode ver, por exemplo,
Casa de Mariana, que dependia exclusivamente aí da receita aí da Samarco e entrou em penúria financeira, teve que pedir auxílio a outros entes federativos para não declarar aí um colapso financeiro no município. Então, a gente tem que começar a pensar também em outros mecanismos que possam, então, dar uma resposta efetiva a eventuais grandes desastres que a responsabilidade civil clássica, prevista no Código Civil, a legislação ambiental e no sistema processual civil brasileiro, não trazem essa efetividade, né? Aí a pessoa fala, mas vamos usar a figura do seguro ambiental. O seguro ambiental, ele possui grandes limitações, né? Falo de conhecimento próprio, assim. O seguro ambiental, você trabalha o seguro sempre com o risco médio do seu negócio. Não é sempre numa situação de catástrofe, tá? Nenhuma seguradora consegue segurar um incidente de ordem de bilhões, né? Se o máximo um grupo de seguradoras através do resseguro, mas tem um limite, você tem que trabalhar com risco médio, né? E mesmo assim, mesmo no acidente, a seguradora depois virá como credora daquele responsável pelo acidente, né? O que também pode dificultar a eventual reparação. Além dessas limitações básicas da responsabilidade civil do ponto, outro grande ponto muitas vezes, o empreendedor, causador do acidente, que fica responsável, tem que fazer as medidas de reparação daquele acidente, tem impedimentos legais para tomar medidas imediatas de reparação daquele acidente. Por exemplo, não pode uma empresa causadora de um acidente adentrar em imóveis de terceiros para fazer evacuação, limpeza, reparo. Ela precisa de uma ordem judicial, porque ela não tem poder de polícia para entrar em imóvel de terceiro para esse ponto. Às vezes você tem que fazer medidas emergenciais de contenção do material que você não tem nenhum direito de entrar naquela área, você vai ter que socorrer de uma ordem judicial, ou de uma autorização administrativa, né? E muitas vezes também vai se questionar por que a empresa está fazendo a reparação, estará usando sempre tecnologia mais barata ou não adequada, ou insuficiente para fazer face àqueles danos, tá? Antes que venha o cartão vermelho, mais 3 minutinhos eu já vou acabar. Então, é um outro impedimento que o próprio sistema legal traz no ponto. O que nos leva, então, a trazer uma provocação aqui, já que o professor Marcelo iniciou o painel de provocações, será que não seria o caso também de ter uma entidade governamental para fazer face a desastres? Ou se não uma entidade, uma articulação interinstitucional? Como você pode ter na Força Nacional de Segurança, quando tem segurança pública, ter uma força entre defesa civil, corpos de bombeiro, em que ela assume a gestão direta do desastre e depois traz a conta para o empreendedor? Ou utiliza um seguro, um fundo, para fazer o seu custeio, né? E aí depois vê com o empreendedor a forma de pagar esse custeio? Porque esse é outro grande problema que é muito importante, gente. Você vê sempre grandes acidentes, grandes bloqueios judiciais. E aí a pergunta que foi assim, a empresa que teve seu patrimônio bloqueado, por um Bacenjude e tal, como é que ela vai honrar as ações emergenciais, os custeios emergenciais desse pagamento? O juiz vai dar um alvará. Não dá um alvará, gente. Demora, não é simples assim. A parte autora do processo tem que concordar, tem que comprovar as despesas de custo, e às vezes você vai ter custos recorrentes que tem que fazer de imediato, e você não tem ainda como ter essa ordem processual para poder conseguir fazer essa autorização. O que isso pode ainda acabar de vez com qualquer medida emergencial que possa mitigar esses danos. Então, assim, acho que urgentemente a gente tem que pensar de uma maneira muito crítica em eventual novo marco regulatório para evitar tragédias. Eu gosto da ideia, talvez, de uma legislação sobre desastre. Acho que falta. A Política Nacional de Desastres é uma política que faz articulação da defesa civil com entes de como cuidar. Mas não existem os instrumentos jurídicos próprios para fazer face ao desastre, tanto para o empreendedor, quanto para o judiciário e para eventuais autores dessas ações, né? Então, acho que essa política tem que prevalecer mecanismos de conciliação, dar benefício para aqueles que buscarem a resolução processual de maneira rápida e efetiva. Não benefício não, sim, mas dar condições que haja um cenário de segurança jurídica para fazer essas composições. E aí, sim, fica, então, aquele que causou dano responsável por uma reparação efetiva, rápida, adequada, legítima e plenamente auditável. Tá? Fica aqui minha contribuição. Obrigado pela paciência. Desculpa por ter colado o tempo.